Bom, galera, o que acontece é o seguinte, eu não sei se vocês conseguiram olhar aqui direito, tá? Mas aqui é o meu dashboard, um dos dashboards de monitoramento que a gente tem para rodar a estrutura da School of Net, tá? A gente tem diversos sistemas, a gente tem sistema de fórum, a gente tem o sistema da School of Net, tem a plataforma da Code Education. Galera, a gente teve uma live que eu acabei passando, mostrando todos os nossos serviços, microserviços e etc, tá? E as principais plataformas aqui que a gente acaba monitorando, no final das contas, tá? É a da Code Education e da School of Net. Legal? Aqui, se você olhar, você vai ver aqui quais são os recursos que eu estou usando hoje em dia, e você vai verificar que eu tenho aqui um GKE, tá? Que é o do Kubernetes, tá? Que é esse cara aqui, depois eu mostro para vocês. Legal? Mas o que aconteceu hoje? Chegou hoje à tarde, a gente começou a ter um problema. A gente chegou aqui, ó, e se você olhar aqui, teve um incidente. E esse incidente aqui começou a mostrar que o nosso site estava ficando lento na School of Net. E daí, a gente começou a estranhar e na hora eu recebi notificação e tudo mais, e a gente começou a estranhar o problema e blá, 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 o que será que está acontecendo ali na School of Net? Tá ficando lento o sistema, mas eu preciso saber qual parte do sistema está lento, o que está acontecendo para a minha aplicação de fato ficar lenta, tá? Então, eu preciso ter algumas ferramentas para me ajudar a acontecer isso, porque daqui a pouco os meus sistemas estavam começando a cair. Legal? Então, o que acontece? Poxa, eu preciso de alguma forma para eu entender o que está acontecendo na aplicação. O sistema principal da School of Net, ele é um sistema monolítico, inclusive, tá? Então, o que acontece? A School of Net, ela roda, tá, no Kubernetes, dentro de um namespace lá do nosso Kubernetes, tá? Basicamente, a gente trabalha com um recurso que a gente chama de HPA, que é Horizontal Pod Autoscaler, tá? Autoscaling. O que ele faz? Conforme mais visita você vai tendo, mais pods, né? Mais containers, vamos dizer assim, ele vai subindo para segurar melhor a carga. Basicamente é isso. É um autoscaling do próprio Kubernetes, tá? Então eu tenho esse autoscaling horizontal, tá? E um vertical que ele cria mais máquinas para mim também, mas nesse caso a gente trabalhando com HPA e eu falei, poxa vida, não é possível, tá? Que está ficando lento o meu sistema. E daí a primeira coisa que bateu na minha cabeça é, poxa vida, será que eu estou tendo uma carga de acesso tão grande que está fazendo com que eu tenha chegado no meu limite de pods? Eu tinha colocado no meu HPA um limite de 10 pods, tá? 10 containers que poderiam rodar a plataforma da School of Net, tá? Eu vou dar inclusive, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui para vocês. Cara, o tráfego agora, principalmente agora na School of Net, está muito baixo de forma geral, porque, ó, ele está falando que eu estou utilizando 2 réplicas apenas do meu sistema, e a minha regra é, quando ele começar a bater 75% dos recursos, ele vai começar a adicionar mais réplicas aqui para mim no Kubernetes. E quando hoje eu olhei, eu estava rodando, eu acho, naquela hora, era com 4 ou 5 réplicas. Então, o problema que estava acontecendo não era a quantidade de recursos. Eu não estava tendo um consumo muito grande de CPU e de memória, e mesmo assim o sistema estava topando, tá? Então, olha que bizarro. Eu tinha recurso, eu tinha memória, eu tinha processador, eu tinha share de CPUs disponíveis, tá? E no final das contas, ainda assim, o meu sistema estava ficando cada vez mais... O meu sistema estava ficando cada vez mais lento. E o mais bizarro de tudo é que no sistema, no site da School of Net, a gente cacheia tudo. Tem cache em quase que tudo. Cache do lado do servidor. Não está vindo daqui do Kubernetes. Então, a gente tem uma outra forma de olhar essa parada. Existe um dashboard aqui que chama de Grafana, tá? Aqui no dashboard do Grafana,
você consegue visualizar de forma geral como está a saúde do seu cluster, tá? Então aqui, de forma geral, novamente, o que eu fiz? Eu vim aqui no namespace da Squafinet, eu tenho outros namespaces aqui, e eu vi que, poxa, olha aqui a minha utilização de CPU, tá aqui para baixo do quanto que eu tenho. Os meus números aqui estão super na boa, entendeu? Aqui, ó, 0,8 de CPU. Cara, é muito baixo para eu estar tendo aquele tipo de problema. Deixa eu dar uma olhada no cluster mais de forma geral. Então, eu chego aqui no meu cluster e falar, deixa eu dar uma olhada aqui nesse camarada aqui, deixa eu dar um discard aqui. Poxa, o meu cluster está sobrando realmente, tá? O problema não é nem esse, eu tenho aqui 27 gigas de memória disponível e tal, e eu ainda estou com esse problema. Então, assim, definitivamente, não é a aplicação em si da Squafinet, o sistema, não é o Kubernetes. Deve estar acontecendo mais alguma coisa, tá? Então, o que acontece nesse caso? Falar o seguinte, deixa eu ver uma coisa então. E daí eu fui num outro camarada, que ele serve para a parte de observabilidade também, que você consegue ver as coisas da melhor forma possível. Você consegue ver a regra, a rede de comunicação da sua aplicação. Então, se você for aqui no Kiali, eu coloquei aqui, ó, 3 horas atrás, de 3 a 6 horas atrás, ó, deixa eu colocar aqui, 6 horas atrás, porque foi no final da tarde de hoje. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, tá? Mas olha interessante, você viu aqui que tá vermelho aqui e começou a ficar amarelo aqui o meu serviço aqui da minha aplicação? Então aqui de cara já mostra que de fato realmente eu tenho um problema. Não tá lento à toa o site. Eu consigo ter aqui visibilidade que eu tenho um problema acontecendo. E aqui é o seguinte, aqui é o Ingress Gateway, ou seja, toda a entrada no meu sistema que alguém entra no site, entra aqui pelo Ingress Gateway do Istio, né, que está junto ali no Kubernetes, cai no nosso service, no HTTP Service, e é mandado para o nosso container, para os nossos serviços, para os nossos pods aqui no sistema. Mas daí, se você perceber, olha só que loucura, galera. Esse nosso sistema, ele estava se comunicando com outro sistema, com outro servidor. E adivinha qual servidor que era? O Redis. É isso mesmo. O Redis, eu tenho um pod rodando com master e mais 2 slaves do Redis rodando, porque lembra que eu falei para vocês? Eu faço cache em tudo. Legal? Então, o que estava acontecendo? Alguém entra na Squafinet, bate no serviço da Squafinet, é redirecionado para o container do serviço. A Squafinet, para carregar a página, o que ela estava precisando fazer? Ela gera o cache. Para ela pegar o cache, ela bate no Redis. E o meu Redis aqui, nessa chamada dele, começou a ficar lento. Então, o meu problema aqui estava um problema de comunicação, tá? Com o meu servidor de cache, com o meu Redis. E aí ficou aquela dúvida, poxa, mas o que está acontecendo? Será que o nosso Redis não está tunado o suficiente? Será que ele não está aguentando a quantidade de conexões? Ele respondia, mas estava respondendo muito lento, tinha requisições ali demorando 15 segundos, topando totalmente o nosso server, tá? Então, o que acontece? A partir daí, identificou o problema. Aí a gente pensou, galera, fazer o seguinte, vamos olhar com calma isso, tá? Porque, primeira coisa, o sistema da Squafinet não pode ficar fora do ar. E a gente sabe aonde está o problema. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o Redis e mandar o cache do nosso sistema gravar no banco de dados. Apesar de não ser a melhor solução do mundo, a gente precisava resolver rapidamente esse problema para olhar com calma toda essa história do Redis aqui. Então a gente foi lá, fez um deploy, tá? Fazendo alguns testes antes para garantir que não ia dar ruim, tá? Aí, ó, se você for olhar aqui, eu acho que tem esse nosso build que a gente fez hoje. Quer ver?
Aqui está o build que a gente fez. Esse build aqui, a gente fez as alterações que a gente precisava para conseguir subir essa alteração do Redis. Então a gente pegou, subiu o Docker Compose, rodou as coisas, copiou o arquivo de environment. O que a gente faz aqui? Roda as migrações, cria a imagem, faz o upload da imagem, tá? Lá no Container Registry, e depois faz o deploy dessa imagem lá no Kubernetes. Legal? Aí a gente fez essa parada aqui, e a gente meio que sentiu que o site meio que voltou ao normal naquela hora. Falei assim, poxa, Wesley, beleza. Como que eu consigo garantir e ter uma ideia de performance realmente se eu conseguir realmente melhorar toda essa história, tá? Então, a primeira coisa que eu comecei a analisar também aqui foi, bom, deixa eu ver a parte de performance. Então, aqui a gente também trabalha com uma outra plataforma que a gente utiliza da Elastic Stack, tá? Então, basicamente, todos os nossos logs ficam guardados no Elasticsearch. A gente tem um servidor também que chama APM Server, tá? Que é um servidor da Elasticsearch. E esse servidor, no final das contas, ele acaba mostrando aqui para a gente como é que está a performance do nosso sistema e parte por parte, desde as consultas de SQL, renderização de template e etc. Tá? E aí, nesse ponto, o que aconteceu? A gente consegue visualizar e a gente consegue pegar aqueles tipos de problema. Isso aqui é um exemplo de uma consulta de um APM, ou seja, a pessoa veio aqui para acessar o nosso fórum, tá? Então ele entrou na View Index aqui do nosso fórum. Aqui a minha APM já mostra, ó, essa consulta aqui que você está realizando, 13% está vindo do que você fez na sua aplicação, 5% do Django, 78% de rede, ou seja, é a chamada mesmo que está demorando para carregar, e 2% do banco de dados. Legal? E daí, se você chega aqui, você olha essa transação e você vai ver que essa transação aqui durou 1,5 segundos para processar. Daí você olha, ele caiu aqui, fez essas consultas, entrou na Amazon, baixou essas paradas aqui, fez algumas consultas aqui para conseguir mostrar sei lá o que fez aqui. Né? No final das contas, ele faz algumas consultas internas no sistema, algumas coisas que realmente ele precisa. Carregou os últimos assets, né, que são imagens, CSS e outras coisas, e terminou aqui. Então, nesse ponto, a gente consegue olhar de forma geral todos os passos que aconteceram em relação ao nosso sistema. Então, daí a gente conseguiu simplesmente entrar aqui na APM e fazer aquela comparação de tempo que ele estava levando para carregar as páginas, tá? Em relação àquele tempo anterior. Então, o que aconteceu? Eu consegui verificar que o site aparentemente está ok, consegui entrar no APM e vi que, de fato, as transações estão ocorrendo mais rapidamente. Então, olhei no meu Kiali novamente ali, começou a ficar tudo verdinho aqui para mim, e eu falei, ótimo, resolvemos esse problema temporariamente. Hoje à noite a gente vai olhar direito essa história do Redis, tá? Porque já estava chegando na hora da live, eu não queria me preocupar com isso, o cache está funcionando bem, então é isso que a gente consegue rastrear.